Nos últimos 250 anos, nós conduzimos o maior experimento científico da história. Desde a Revolução Industrial, nós queimamos mais de 1 trilhão e 400 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Isso mudou a vida na Terra como a conhecemos, especialmente no Ártico. O derretimento da neve e do gelo do mundo desencadeou múltiplas mudanças climáticas, ameaçando a existência da vida na Terra. Mas esse futuro perturbador não precisa se concretizar. Há muito tempo temos alternativas aos combustíveis fósseis. Mas mais recentemente descobrimos como retirar o carbono da atmosfera, dando-nos uma chance de reverter o desequilíbrio climático. Se formos capazes de reverter a tempo a mudança climática, será uma conquista sem precedentes na história humana. Mas o tempo está acabando. Cientistas dizem que devemos implementar essas soluções imediatamente. Nesse ponto crítico, devemos dar voz aos especialistas imparciais que nos apresentaram os fatos que eles levaram a vida toda para descobrir. É hora deles serem ouvidos. Eles são os cientistas, pesquisadores e inovadores que encontraram soluções para preservar a vida do planeta que compartilhamos. Montanhas Rochosas, Colorado. Existem vários projetos que requerem obtenção manual de amostras. Um deles é o registro do gás carbônico ao longo do tempo. Pela disposição dele, ainda é necessário que alguém obtenha amostras pessoalmente toda terça-feira. Eu sou a pessoa que tem que pegar o Snowcat para fazer as mensurações. Queremos manter esse registro de longa duração como sempre foi. Monitorar e rastrear o que temos feito com a atmosfera é uma tarefa séria e difícil. Durante os últimos 50 anos, pesquisadores dedicados de todo o mundo viajam semanalmente aos mesmos lugares, colhendo amostras de gases de efeito estufa que causam a mudança climática. Estamos a 3.500 metros no rio Niwot, na porção frontal das Montanhas Rochosas, no Colorado. E esse é o local de retirada de amostras da NOAA. É o terceiro mais longo do mundo. Estes são os frascos que vamos usar para colher as amostras. São de vidro. E depois que os enchermos com ar, vamos levá-los para o nosso escritório do NOAA em Boulder, onde serão analisados com frascos similares vindo de todo o mundo. O motivo pelo qual fazemos isso aqui, em lugares que são bem altos, é que o ar é bem misturado, então conseguimos uma boa amostra de toda a atmosfera. Há a pequena entrada no teto. Quando eu ligo a bomba, ela leva o ar para esses frascos. Esse é, na verdade, todo o ciclo do carbono. E gases de efeito estufa. E gás carbônico e metano são os maiores. Quando eu colhi a primeira amostra, em 78, eu medi 322 partes por milhão. E ainda não sabemos o quanto vamos medir nessa amostra, mas será por volta de 408. Então é um pequeno aumento. E agora eu vou guardar tudo e deixar tudo pronto para a amostra da semana que vem. Uma das missões da NOAA, desde sua criação, foi medir dióxido de carbono na atmosfera e outros gases que afetam o ciclo do carbono. 2 amostras são coletadas toda semana em todo o planeta. Procuramos ver como esses gases mudam com o tempo. E a forma de fazer isso é coletando amostras continuamente. Atualmente, temos cerca de 60 locais.
A maior parte das amostras é coletada em áreas remotas, longe de centros populacionais. Com esse conjunto de instrumentos, medimos 6 gases que afetam o ciclo do carbono. Esses gases são dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, hidrogênio molecular, óxido nitroso e hexafluoreto de enxofre. Esse sistema funciona 5 dias e 5 noites por semana, 24 horas por dia. O que eu estou fazendo agora é colocar as amostras de ar no manifold e começar as medições, e depois eu posso ir embora. Eu lidero a rede de referência global de gases estufa da NOAA. O objetivo da rede de referência global de gases estufa é disponibilizar dados totalmente calibrados, cuidadosamente controlados e documentados. Os dados ainda terão credibilidade daqui a 100 anos. E mais, então, como a mudança climática acontece agora e acontecerá no futuro por toda a Terra, haverá informação em que os cientistas poderão confiar para diagnosticarem o que aconteceu e como acontece a mudança climática e como ela funciona. As medições modernas de gás carbônico foram iniciadas por Dave Keeling, uma descrição de situação de oceanografia por volta de 1956, que ele começou a medir ao longo da costa oeste. Ele viu que, no meio da tarde, onde quer que estivesse, ele sentia a mesma concentração em todo lugar. Então, ele teve a ideia de que talvez houvesse algo que se pudesse chamar de concentração de base. Ele começou medições contínuas na ilha de Mauna Loa, no Havaí, e na costa da Antártida. Na última era do gelo, no fim da glaciação, entre 20 e 11 mil anos atrás, o gás carbônico aumentou por volta de 80 partes por milhão, de 200 para 280 mais ou menos. Foi muito lento, levou 6 mil anos para o gás carbônico subir às 80 partes por milhão. 6 mil anos. Em tempos pré-industriais, então, antes de 1850, o gás carbônico estava próximo de 290 ppm. E agora, claro, vemos 2 partes por milhão por ano. Esse aumento se deve totalmente às atividades humanas. Esse pico, comparado à maior parte da história geológica, eu chamo de explosão. É algo, digamos, instantâneo na escala de tempo geológico. O carbono aumentou dramaticamente desde a Revolução Industrial. O que isso significa para todos nós? O que aprendemos é que o excesso de carbono cria o desequilíbrio climático. Ele muda os padrões climáticos e os sistemas de apoio à vida de que a sociedade depende para sobreviver. Nós sempre soubemos que havia uma toxicidade associada aos combustíveis fósseis, mas sempre pensamos que era basicamente uma toxicidade que afetaria vidas humanas ou outras formas de vida individuais. Foi só no meu tempo de vida, certamente, que se tornou assustadoramente aparente que o acúmulo de carbono na atmosfera causou seu aquecimento. Esse efeito estufa, essa toxicidade, impacta os sistemas de vida no planeta como um todo. E quando eu entendi isso, no meio dos anos 90, eu tive que começar a falar sobre isso. E tenho falado desde então. Quando falamos sobre aquecimento planetário perigoso, estamos nos referindo a algo parecido com 2 graus Celsius. Por volta de 3,5 graus Fahrenheit de aquecimento do planeta relativos às eras pré-industriais. É quando começamos a ver alguns dos piores e mais irreversíveis impactos da mudança climática. Derretimento substancial das camadas de gelo e o associado aumento substancial do nível do mar, secas permanentes nas latitudes médias e a lista continua. Catastrófico seria o derretimento das maiores camadas de gelo, a calota da Groenlândia e a calota ocidental da Antártida.
pois as maiores cidades costeiras do mundo seriam inundadas. Haveria menos terra. Haveria refugiados ambientais, pessoas saindo de suas regiões, pessoas saindo dos trópicos porque está esquentando demais para a habitação humana. Está esquentando demais para a agricultura. Plantações nos trópicos diminuiriam dramaticamente sua produtividade. Em resumo, seria um mundo com menos terra, menos comida, menos água e mais gente. E essa é a receita para um desastre de segurança nacional. Eu trabalho na estação de carbono. É algo que venho fazendo há mais de 30 anos. Na verdade, eu achei que já teríamos resolvido isso. Há 20 anos, achei que já estaria fazendo outra coisa, mas continuo aqui. Costa Sul, Islândia. Se você pensa na relação entre o dióxido de carbono e o nível do mar, há alguns pontos interessantes. Um deles é quando o gás carbônico chega a 400 partes por milhão. Isso é quente o bastante para derreter partes da Antártida, partes da Groenlândia. Essas partes são pedaços que são aquilo que chamamos de base marinha. Então a base da camada de gelo da Antártida Ocidental está abaixo do nível do mar, porque está presa a sedimentos. E uma vez que ela começa a derreter, é assustador. Não sabemos como isso vai parar. E estamos perigosamente nesse ponto agora. O outro limite é em torno de 600 a 700 partes por milhão de gás carbônico. É quente demais para não haver mais gelo, terras geladas no planeta. E o nível do mar sobe em 80 metros. Estamos a caminho de 700 partes por milhão. Mas eu acho que é um desses interessantes momentos, limite da nossa relação com o planeta, em que vamos levar o sistema climático a um desequilíbrio tão grande, a ponto de ameaçar o derretimento de todo o gelo da Terra. Sim, mudou. A natureza islandesa está passando por mudanças por causa da mudança climática. Isso é muito visível na Costa Sul. Por exemplo, nosso maior glaciar, Glaciar Vatnajökull, ou glaciar de água. Se você traduzir diretamente, se retraiu bastante. É uma observação interessante. Todos percebem quando vão para a Costa Sul, quando dirigem sobre a ponte islandesa de quase 1 quilômetro de comprimento, que quase não tem água debaixo dela. Então você pensa, por que construir uma ponte tão grande para quase nenhuma água? Bem, essa é a mudança climática. O rio mudou seu curso por uma retração do glaciar. Agora, temos esse tipo de monumento. Um símbolo do passado. O Ártico é um lugar profundamente diferente agora. No Ártico, os impactos da mudança climática são os mais extremos. O que os cientistas estão descobrindo é que o que acontece no Ártico tem impactos importantes para o resto do planeta. Estou trabalhando com medição de gases de efeito estufa no Ártico e entendendo como os gases estão mudando ao longo do tempo. Estou preocupada com o aumento da temperatura no Ártico e o impacto que isso pode ter em todos os sistemas árticos. O que eu acho que é extremamente importante é que, com a redução do gelo que temos agora e todas as outras mudanças, podemos mudar todo o sistema climático e isso tem impacto global. Nós sabemos que as mudanças que vemos no Ártico não ficam só no Ártico.
Sim, eu venho trabalhando com gelo do mar nos últimos 50 anos. E todo o Ártico mudou muito nesse tempo. Perdas de gelo, perdas não só de área de gelo, mas a perda aparente de grandes campos de gelo do passado, com grandes picos e gelo muito, muito espesso. Todo esse cenário gelado acabou. Mês passado, eu estava no Mar de Bering, em uma viagem de pesquisa numa região onde normalmente haveria muito gelo derretido, e não pudemos encontrá-lo. O gelo todo estava muito fino, 30 centímetros de espessura. O Oceano Ártico não é mais um continente de gelo, mas algo que se torna apenas água no verão. É uma perda enorme, real, se considerarmos a sua beleza. Mas pensando também na física de como o planeta opera, o gelo está desaparecendo por causa do aquecimento global. É muito óbvio que isso vai acontecer, mas ainda há muito mais, porque na verdade há ainda outros mecanismos que tornam os efeitos sobre o planeta piores do que apenas a retração do gelo. Então, o aquecimento do Ártico é 3 vezes mais rápido do que o do resto do mundo. E a diferença de temperatura entre o Ártico e as latitudes menores está ficando menor. E isso significa que a corrente de jato está enfraquecendo. E conforme ela enfraquece, ela deixa de ser uma linha quase reta para se tornar grandes lobos, chegando ao norte e ao sul. Quando você tem um lobo como esse, isso significa que o ar polar pode descer para latitudes mais baixas do que alcançaria normalmente em um setor. E no setor leste ou oeste, você tem mais ar quente subindo para o norte do que deveria. Então você tem extremos climáticos bizarros que todos estão comentando. O problema é onde essas massas de ar estão causando mudanças tão extremas. São latitudes nas quais você tem produção máxima de alimento. De repente, a nossa habilidade de alimentar a todos está sendo afetada por essas alterações polares. Você não pode ficar sem todo aquele gelo sem afetar tanto as outras coisas. Primeiro registro de uma rachadura no mar de gelo mais espesso do Ártico. Águas que costumam ficar congeladas se rompem 2 vezes neste ano, em fenômeno que cientistas consideram assustador. O impacto de nossas ações está começando a chegar em casa. As previsões dos cientistas estão se tornando verdadeiras antes do esperado. Estamos sofrendo tragicamente com grandes tempestades, secas, inundações e incêndios, que se tornam mais intensos e imprevisíveis. Planeta escaldante. Maiores recordes de calor foram registrados no mundo inteiro durante a semana passada. O mundo está quente, em chamas e inundado. A mudança climática chegou. Os incêndios florestais de 2018 na Califórnia, vistos do espaço. O mês mais quente já registrado na Terra. 22 países têm o julho mais quente já registrado. A única certeza dos cientistas: vai piorar. Motor 1, ok. Motor 2, ok. Caminhão 1, dirija-se à quadra 1, setor 7, 63. Santa Rosa, Califórnia, 2017. Quadra 1, setor 7, 63. O fogo começou quase simultaneamente em vários locais. Mais de 7.000 estruturas foram destruídas e mais de 3.000 casas, eu acho que nos primeiros dias do fogo. Talvez por volta de mais ou menos 100.000 pessoas foram evacuadas do local. É um trauma coletivo. Soava como uma zona de guerra, parecia uma zona de guerra. Quando houve um incêndio em Haley, levou um dia para chegar aqui. Queimou a mesma área, mas levou um dia. Queimou menos de 200 estruturas. Esse incêndio começou à noite. Chegou a Santa Rosa em 4 horas e meia. E não há comparação além da área atingida. A equipe de gerenciamento de incidentes da Califórnia veio ajudar. O cara balançou a cabeça e disse: "Nunca vi nada assim, e faço isso há muito tempo." Claro que não é reconfortante, mas é onde nós estamos agora. Se continuarmos tendo esses eventos, como protegeremos nossos cidadãos? Como protegeremos nossa infraestrutura? O que devemos fazer para ser o melhor possível?
Passamos por 4, 5 anos de seca. Essa seca ataca toda a vegetação, todas as árvores, e sabe-se que os ventos em Geyser Peak, em uma das estações climáticas, marcou 170 km por hora. Eu não sei o que fazer com esse tipo de vento. Quando uma coisa pega fogo, tudo o que você pode fazer é tentar adivinhar onde é que ele está indo e com que rapidez ele vai chegar lá. Eu nunca pensei que o fogo viria das colinas e varreria os vales de Santa Rosa. Nunca mesmo. Carros foram virados, havia pedaços enormes de brasas voando e muito além do fogo. Dá para ver árvores onde os galhos estão arrancados. Eles não estão queimados, eles estão arrancados. Esses desastres naturais são tão comuns agora que as pessoas sabem que vão acontecer com a sua comunidade. Não é questão de se, mas de quando. É um alerta para todos de que a mudança climática está aqui e que precisamos nos planejar para ela. O desequilíbrio climático está causando um aumento nas extinções hoje, mas essa não é a primeira vez. Cientistas que estudam registros geológicos mostraram que há uma conexão entre picos de carbono nas últimas 5 extinções em massa. Existe uma lei natural de que o ciclo do carbono afeta o tecido da vida. Toda vez que há um aumento maciço de carbono, a teia da vida enfraquece e às vezes desaba. Eu venho estudando a forma como o ciclo de carbono é associado com a ocorrência de extinções em massa. E se o ciclo do carbono pode passar por instabilidades associadas a elas. Então, o ciclo do carbono é onde vida e ambiente interagem. Você pode pensar nisso como um grande circuito entre a fotossíntese, que é um processo que tira dióxido de carbono da atmosfera e converte em oxigênio e matéria vegetal ou carbono orgânico. E a reação inversa do circuito, que nós chamamos de respiração, é o processo pelo qual convertemos a matéria vegetal em dióxido de carbono. O grande circuito do ciclo de carbono tira e devolve cerca de 100 gigatons de carbono da atmosfera e dos oceanos todo o ano. Então, são 100 gigatons a menos e 100 gigatons de volta. Nossa contribuição é da ordem de cerca de 8% da queima de combustível fóssil. É um aumento de 8% comparado com o que vai e volta em um ano. É mais do que os vulcões introduzem nesse sistema. La Finca Luna Nueva, Costa Rica. O planeta está constantemente reequilibrando seus ciclos, como o ciclo da água, seu ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. Você precisa pensar nisso como fluxo contínuo. E parte disso é o planeta pegar todo o carbono que estava nos dinossauros e plantas terrestres e transformar em petróleo e combustíveis fósseis. Por longos períodos de tempo, ele foi sequestrado e éramos uma espécie jovem. Depósitos de carbono no solo, formações geológicas ou oceanos. E éramos curiosos e escavamos o carbono que havia sido sequestrado pela Terra. E o queimamos sem saber que era como queimar mobília em uma casa com as janelas fechadas. Então, o que acontece é que o planeta está sofrendo com isso. Há um excesso de carbono na atmosfera. Isso está causando um desequilíbrio nas condições de vida na Terra. Como bióloga, quando eu vejo a mudança climática, sim, eu vejo os mares subindo e as calotas polares derretendo. Essas são evidências para mim. Mas quando começamos a olhar o que está acontecendo com os organismos biológicos em resposta ao aquecimento, eles já estão se movendo.
Eles estão se movendo em direção aos polos para se resfriarem. Estão se movendo das montanhas mais baixas e se elevando, o que significa que o seu alcance está mudando. Às vezes eles se movem sem seus facilitadores. Uma planta vai para o norte e seu polinizador não faz isso. Isso é chamado, em nossa fria linguagem biológica, de desequilíbrio ecológico. Então, para mim, se mudarmos as condições que geraram tudo isso e a nós mesmos, vai ser uma loucura. Quando o ciclo do carbono está instável, ele vai para uma esfera que nós não entendemos. Voltando ao tempo geológico, ocasionalmente acontecem essas explosões no ciclo do carbono e em que as coisas mudam. Uma delas é muito conhecida, o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, 55 milhões de anos atrás. E outras que são muito piores, mais destrutivas, eventos catastróficos, são extinções em massa. O pior deles conhecido como extinção permiana. Esse é o registro histórico, mas o que estamos fazendo com o ciclo do carbono agora é outro tipo de problema, porque agora sabemos que aumentamos o dióxido de carbono como consequência do uso dos combustíveis fósseis. E então a questão é se esse risco produz as rupturas que vimos no passado, que poderiam criar o que eu chamaria de instabilidade no ciclo do carbono. Esta é uma em que pequenas mudanças se tornam grandes mudanças. É a definição precisa de catástrofe para os cientistas. Quando você parte para o nível individual, perder a casa para a inundação é uma catástrofe. A mudança climática vai criar a maior crise de refugiados do mundo. A mudança climática está se tornando uma ameaça principal à biodiversidade. Temperaturas em ascensão ameaçam animais em extinção. A mudança climática está matando corais no Grande Recife de Corais. A mudança climática está matando estas árvores antigas, mas essa é só uma parte da história. Agora, todos nós somos refugiados do clima. Ainda podemos evitar aquele limite perigoso de 2 graus, mas se você faz as contas, a cada ano que passa com relativa inatividade, fica mais difícil limitar nossas emissões de carbono e ficar abaixo dos 2 graus Celsius de aquecimento. Eu olho para a sala e vejo que a decisão é positiva. Eu não ouço qualquer objeção. O Acordo Climático de Paris foi aceito. Líderes mundiais saúdam o Acordo Climático de Paris como um grande salto para a humanidade. Tempo restante para o fim do orçamento de carbono. Nós sabemos que jogamos carbono demais na atmosfera. Mas quanto é demais? Cientistas descobriram que quantidade é essa.
e criaram um orçamento de carbono que vai criar uma margem para a vida. Essa margem nos diz onde estamos agora, quanto carbono ainda podemos queimar e quanto deve ser retirado para que a vida, como a conhecemos, se mantenha. Eu diria que o maior desafio é, de fato, uma mudança climática perigosa. E se queremos evitar essa mudança perigosa, temos que aceitar que a atmosfera é um espaço de descarte limitado para a humanidade. Então podemos emitir mais ou menos 800 gigatons de gás carbônico na atmosfera nesse espaço limitado. E se considerarmos que nos últimos 5 anos já usamos 200 gigatons, então isso significa que nas próximas 2 décadas teremos acabado com o espaço disponível. Então, em Paris, era muito importante que todo o mundo e todos os líderes mundiais concordassem em limitar o aumento de temperatura para bem abaixo dos 2 graus. É o tipo de linha de salvaguarda e é muito importante que mais de uma centena de nações fiquem abaixo dela. Então, imagine o volume que está nessa bola. É como um símbolo para o gás carbônico que ainda está no chão, em termos de carvão ou em forma de gás e petróleo. Essa é a quantidade de carbono. Se queremos limitar a temperatura a 2 graus globalmente, podemos emitir apenas essa pequena quantidade de carbono na atmosfera. E para ver que ainda temos muito carbono ainda armazenado no solo que podemos emitir na atmosfera quando queremos limitar a temperatura a 2 graus. Então a questão é, como isso pode se ajustar? E agora, pelos próximos 20 anos, é um prazo muito importante para transformar nossas economias e desvincular crescimento econômico do aumento da emissão. E no meio do século, precisamos de 0 emissões. E depois de 2050, precisamos de emissões negativas. O relógio do carbono está informando as pessoas onde estamos. Qual é o caminho para esgotarmos o espaço disponível da atmosfera? E esse é um desafio enorme para a humanidade. A ciência nos diz que nossa crise climática atual é um problema que nós criamos, mas é também um problema que podemos resolver. Não só precisamos parar de emitir carbono nos níveis atuais, passando a utilizar energia renovável, mas também é crucial retirar carbono da atmosfera. A mudança climática pode ser revertida se agirmos agora. Recentemente, pesquisadores descobriram quais soluções podem reduzir o carbono, nos levando a níveis pré-industriais. Norte da Califórnia, floresta Redwood. Tem só 2 coisas que você pode fazer a respeito da atmosfera. Você pode parar de emitir gases de efeito estufa ou você pode reduzir o gás carbônico. Só isso. E você pode fazer a primeira coisa com conservação, eficiência energética e energia limpa. E a segunda é através da fotossíntese, seja na terra, em fazendas, em florestas, fitoplâncton, águas kelp nos oceanos. Há apenas 2 coisas que você pode fazer, então isso torna a escolha muito simples. E no passado, o que foi feito em termos de soluções foi focado na energia, energia, energia. E a razão para isso é compreensível. Faz muito sentido dizer, vamos parar de emitir gás carbônico, só que no processo de enfatizar a energia limpa, energia renovável, solar, eólica, etc., isso deixou de lado o resto das soluções. Drawdown, reverter a mudança climática retirando o carbono que já emitimos da atmosfera, reduzindo nossas emissões de carbono de modo geral. A proposta de Drawdown era ver se as 80 soluções que modelamos poderiam chegar ao ponto em que pudéssemos reverter o aquecimento global em 30 anos, indo da redução à reversão. A virada da curva do carbono, o que o Drawdown mostra, é que temos escolhas. E que se aumentarmos o ritmo ou a escala de alguma das soluções, podemos ver a redução total em 2050. E se você disser que as probabilidades são poucas, eu concordo, são poucas, eu vou aceitá-las.
Meu nome é Linwood Gill. Eu sou o chefe florestal da companhia U-Sol Redwood Forest. A U-Sol Redwood Forest é uma floresta comunitária. É propriedade de uma entidade não lucrativa, a Fundação Redwood Forest. É uma área de 20.000 hectares dedicada a gerenciar a floresta a longo prazo para a estabilidade econômica da comunidade, assim como para restaurar o habitat da floresta, restaurar o habitat dos peixes e também sequestrar o carbono. O sequestro do carbono é uma parte importante do combate à mudança climática. E essa é a parte principal da nossa operação agora. A U-Sol Redwood Forest é uma floresta de sequoias muito jovem. As sequoias absorvem mais carbono do que qualquer outro tipo de floresta do planeta. A sequoia armazena carbono absorvendo o dióxido de carbono do ar em suas agulhas e o armazenamento em seus frutos, no caule ou nas raízes e nos galhos. Até onde eu sei, este é um dos maiores projetos de carbono no país. Sim. Eu sou o gerente de projetos de biocarvão da Fundação Redwood Forest. Somos uma espécie de tempestade perfeita aqui na Califórnia, onde temos mais de 100 milhões de árvores mortas na Sierra. E precisamos fazer algo a respeito. Nós temos o chamado besouro do pinheiro ocidental, que sobrevive se alimentando do pinus ponderosa e outras árvores. E esses besouros estiveram por aqui por milhares de anos e viveram em harmonia e equilíbrio com as árvores. Mas, infelizmente, devido à mudança climática e à longa seca, milhões de árvores estão muito fracas e têm dificuldade de se defender do besouro. O biocarvão pode ser uma das formas de lidarmos com o dano causado pelo besouro nas árvores mortas ou morrendo nas sierras. Biocarvão é essencialmente a forma do carvão adequada para uso na agricultura e para ajudar a produzir solos mais saudáveis. Quando você piroliza a biomassa das árvores, cerca de metade do carbono que está naquela biomassa pode ser armazenada como carvão residual. E o biocarvão é como o cerrado para o solo, em termos de retenção de nutrientes. Ele consegue reter água, é como uma arquitetura. Ele incuba a vida. Você economiza cerca de metade do carbono que está na planta e então pode dar melhor uso a ele e o retém no solo para maior benefício da agricultura. Nós temos toda essa biomassa com a qual precisamos fazer alguma coisa. Elas correm risco de incêndio e, como você sabe, no momento temos algo como 10 incêndios na Califórnia. Produzindo biocarvão, podemos retornar um pouco desse material para a floresta de forma segura. Ou podemos retirar um pouco do biocarvão e levar para o Vale Central, que precisa desesperadamente de regiões aquíferas. É um dos benefícios do biocarvão. Ele pode ajudar a reter água nos solos. Se usamos biocarvão em apenas 10% do solo do mundo, vamos retirar 29 bilhões de toneladas de gás carbônico. 29 bilhões de toneladas está em 10% e será apenas com uso de material extra desperdiçado. Então isso é significante. Então temos os créditos de carbono. E para manter esses créditos de carbono, temos que empregar trabalhadores para fazer os inventários florestais, para trabalhar com os verificadores de carbono, para garantir que o carbono que dizemos que está na propriedade está lá e que será mantido no futuro. Eu gostaria de pensar que somos um modelo que pode ser compartilhado e reproduzido. Não é ciência espacial. O armazenamento de carbono, quando pensamos no futuro, é importante. E precisamos de florestas mais velhas e maiores. Florestas intactas que sabemos que nunca serão derrubadas e podem continuar perpetuamente. Meu nome é Kate Scal e eu sou professora de recursos de terra, ar e água na Universidade de Davis, Califórnia.
E eu sou uma ecologista microbial do solo. O ciclo do carbono em escala global envolve sistemas aquáticos e terrestres. O solo é uma parte muito importante dos sistemas terrestres. O solo, na verdade, contém 2 ou 3 vezes a quantidade de carbono que está na atmosfera. O solo é o lugar onde a produtividade primária acontece. Isso significa que toda a vegetação que cresce, que fixa o gás carbônico na atmosfera pela fotossíntese, como que milagrosamente cria massa aqui no chão. A partir do quê? Ar? Ainda é espantoso para mim. Essa produtividade traz todo o carbono para dentro. A planta fixa o gás carbônico e morre. Cai no chão e todo o resíduo entra no ciclo do carbono do solo. É muito maior do que a atmosfera, isso que está no solo. Então, as fazendas orgânicas obtêm seus nutrientes não de fertilizantes sintéticos. O fertilizante está na forma de material orgânico. Pode ser culturas de cobertura ou composto, feito de restos de comida ou reservatórios ou dejetos animais que você põe no solo. Então, em sistemas orgânicos, você pode estar colocando no solo 8 vezes mais do que em um sistema convencional. Então, parte disso é muito básica. A mudança climática nos dá a oportunidade de agirmos de forma diferente neste planeta. Nós vimos o que podemos fazer de pior, e agora a questão é, se formos conscientes, for parte da solução, vai liberar nossa criatividade. Você pensa, puxa vida, eu tenho um quintal. E logo depois você pensa, oh, puxa vida, tem um parque perto de mim. Se nos víssemos como auxiliadores que pudessem ajudar quem está ajudando a curar o planeta, isso é muito melhor do que nos vermos como crianças destrutivas com fósforos. Você começa a entender que todos nós somos, de alguma forma, conectados a pequenos pedaços da solução. E agora, estamos ao vivo? Eu estou na casa do meu amigo mentor, o jardineiro Ron Finley. Estou mais inspirado a vir sempre e aprender mais as formas diferentes de usar um pedacinho de terra para cultivar o máximo que eu puder. A ação culinária climática é basicamente o que eu gosto de ver quando planto a comida. É simplesmente tirar o carbono da atmosfera, é retirar e ver que é possível colocar ele no solo. E, ao mesmo tempo, criar empregos verdes e lidar com coisas como diabetes, obesidade na minha comunidade de onde eu vim. Sabe, tem muitos terrenos, muito acesso à cidade, tem muita água disponível, muita. É uma bela reação de causa e efeito. A gente literalmente tira todo o veneno tóxico que emite na atmosfera, e o melhor jeito de transformar isso é plantando comida. Põe no telhado, põe na janela. Mas a gente sente o calor aumentando. Sabe, ser um agricultor é ser um futurista. Não existe mentalidade apocalíptica. Você tem que plantar água e pensar que vai colher o que plantou. Então essa é a conversa que eu gosto de ouvir, sabe? Quando se fala sobre transformação do clima, não vai acontecer do dia para a noite. A gente precisa começar. A hora é essa. Ilhas Timbal, Connecticut, estuário de Long Island. Meu nome é Brent Smith e eu sou proprietário da fazenda oceânica Timbal Island. E estamos aqui nas Ilhas Timbal, no estuário de Long Island. Eu nasci e fui criado em Terra Nova, no Canadá. Larguei ensino médio e pesquei pelo mundo inteiro. Pesquei em Gloucester, na Terra Nova, e depois eu fiquei no mar de Bering por muitos anos. E era o auge da pesca industrializada. Estávamos acabando com ecossistemas inteiros com nossas redes, procurando mais longe cada vez menos peixes no mar. Era completamente não sustentável. Na verdade, muitos dos peixes que eu pescava iam para o McDonald's, para os sanduíches.
Foi um despertar para muita gente da minha geração. Eu estava no mar de Bering e os estoques de bacalhau quebraram. E você sabe, milhares de pessoas perderam empregos, enlatadoras fecharam. Isso me ensinou que você pode construir uma economia e uma cultura por centenas de anos. E se você não proteger os recursos, um colapso no ecossistema acaba com tudo. E é quando a gente começa a entender que questões como a pesca exagerada, como mudança climática, que não são questões ambientais para muitos de nós que trabalham no oceano, são questões econômicas. Não haverá comida nem trabalho num planeta morto. Quando entendi que isso não era sustentável, comecei a procurar a sustentabilidade. Eu me recoloquei como criador de ostras. E o que as ostras me ensinaram foi que a Mãe Natureza criou essas tecnologias milhões de anos atrás para diminuir o dano. Não precisamos de tecnologias avançadas. A Mãe Natureza tem algas marinhas e mariscos que sequestram 5 vezes mais carbono do que plantas terrestres. Filtram 50 galões de água por dia por ostra, tirando o nitrogênio do nosso sistema. Eu acho que o meu trabalho como administrador do oceano é trazer as tecnologias da Mãe Natureza e aplicá-las. É muito simples. Então, a beleza de você criar apenas espécies restauradoras é que não tem insumos. Não precisamos de água fresca, alimentar animais, fertilizantes, de terra, fazendo com que seja a forma mais sustentável de produção de alimento no planeta. A kelp é essa bela alga e a porta de entrada para uma nova culinária. É uma das plantas de crescimento mais rápido na Terra. Ela absorve 5 vezes mais carbono do que plantas terrestres. É chamada de sequoia do mar. Mas com a kelp estamos só começando. Há mais de 10 mil plantas comestíveis no oceano. Parte dela podemos transformar em macarrão de kelp. Essa parte é biocombustível que transformamos em fertilizante e também comida para animais. Se você oferece uma dieta à base de algas para as vacas, consegue 90% de redução de emissão de metano. Vacas, ovelhas, cabras têm comido kelp por centenas de anos. Ilhas Hébridas, Maine, em todos os lugares. Podemos produzir de 10 a 20 toneladas de kelp em 4 mil metros quadrados, 150 mil mariscos. E se pensar numa rede das nossas fazendas do tamanho do estado de Washington, tecnicamente poderia alimentar o mundo. Se pegasse 5% das águas territoriais dos Estados Unidos e cultivasse do nosso jeito, poderia criar 50 milhões de empregos e sequestrar o carbono de 20 milhões de carros. Nossas fazendas também ajudam a mitigar a acidificação. O kelp cria o efeito halo, o que reduz a acidez nos oceanos e então permite às nossas outras e outros crustáceos criarem conchas mais espessas e menos suscetíveis à acidificação. Achei que a mudança climática devia demorar uns 100 anos, tipo em banho-maria. Mas ela está aqui e agora. Felizmente, como pescadores, podemos mudar para algo que a controle. Eu tenho orgulho de ajudar a alimentar o meu país e isso é muito empolgante. Eu faço parte do exército que vai ajudar. Espero salvar o planeta. Opatija, Croácia. Se nós jogamos 10 unidades de gás carbônico na atmosfera, 10 unidades muito grandes de gás carbônico na atmosfera, cerca de 5 delas vão ficar lá. E cerca de 2,5 vão para a planta, cerca de 2,5 vão para o oceano. Então temos um oceano ácido. E como você lida com isso? A natureza lida com isso produzindo mais conchas, o que é a ideia de neve marinha. Pequenas criaturas crescem na água, elas produzem conchas de carbonato de cálcio e as conchas caem. O problema nisso é que o planeta gosta de operar em escala de milhões de anos. E nós não. Então, a questão é, dá para acelerar esse processo? Nós temos que investigar todas as nossas opções. Há mais hipóteses experimentais que ainda precisam ser testadas. Uma solução pode estar em uma comunidade microscópica de vida, chamada neve marinha. Então, do que precisamos fundamentalmente? Bem, precisamos desse planeta como ele era. Temos que deixá-lo no estado como era 200 anos atrás. Maiores concentrações de dióxido de carbono aumentam a acidez do oceano.
Os oceanos estão perdendo sua habilidade de capturar carbono na atmosfera e temos que tomar uma providência. Temos que ajudar esses sistemas com um ciclo de carbono entre a atmosfera, entre as plantas e a terra e também entre os oceanos. E com a neve marinha, é preciso apenas uma pequena ajuda nossa. Os produtos principais serão a remoção do dióxido de carbono e a produção de oxigênio. O que podemos fazer é inserir no oceano quantidades muito pequenas, minúsculas de ferro, mas muito pequenas. Então, não tem nada a ver com o termo fertilização. Para dar uma medida, nós precisamos ao todo de cerca de 6 quilos de ferro para iniciar o processo em 100 mil quilômetros quadrados dos oceanos no sul. As células da matriz orgânica, que são a fundação para a formação da neve marinha. E aí, quando a matriz aparece, ela se torna muito atrativa para cianobactérias e bactérias heterotróficas que colonizam essas partículas e crescem ativamente. Então, nós as deixamos fazer seu trabalho, porque elas podem ficar suspensas por um grande período de tempo. Nós rastreamos essas partículas de neve marinha por mais de 4 meses. Então, elas podem flutuar e sequestrar matéria orgânica. E quando elas se tornam pesadas, elas simplesmente afundam para o leito do mar. A velocidade dessa mudança, o aumento nas concentrações e temperatura, nós devemos atuar e podemos. Eu diria que tenho 100% de certeza de que realmente podemos reorganizar as atividades humanas para trabalhar junto com a natureza e não contra ela. A ciência provou há muito tempo que já temos tecnologias que funcionam e que elas já estão sendo implementadas. É apenas uma questão de vontade política e escala. Precisamos de múltiplas soluções avançando simultaneamente. Para resolver essa crise, é crucial que mudemos para a energia 100% renovável agora. Das 5 soluções principais, a segunda era a energia eólica, e isso não foi surpresa. Turbinas eólicas em terra. Ilhas Orkney, Escócia. A energia eólica em terra ser muito maior do que a energia solar foi uma surpresa para nós. A solar foi o número 8 de 10, na verdade. O Sol é o maior recurso que temos. Todos os outros recursos são menores se comparados com o Sol. Sabemos disso há muito tempo. Nós só nunca entendemos como aproveitá-lo economicamente. É isso que é diferente agora. A energia solar está em um estágio que já diminuímos o combustível fóssil. A energia solar existe faz tempo. Carter, nos anos 80, já havia instalado energia solar na Casa Branca. E Reagan depois a retirou. E apenas em 2001, quando a Alemanha começou a utilizar a energia solar em larga escala, começamos a ter o benefício da economia de escala. Por fim, será possível abastecer redes elétricas inteiras, com energia solar e eólica. E tudo o que precisamos é vento e armazenamento, e sol e armazenamento. Então, se você quer abastecer os Estados Unidos inteiro com energia fotovoltaica, vamos precisar de cerca de 50 quilômetros quadrados de área. Isso nos daria o suficiente para abastecer todas as redes elétricas em cada estado do país. Mount Signal é um projeto que abastece cerca de 70 mil lares em San Diego. Na segunda fase, a energia vai ser levada ao sul da Califórnia. O preço da eletricidade que produzimos em Mount Signal já é inferior do que a do combustível fóssil. É também um preço que oferece a certeza do preço para as concessionárias. O preço está estável pelos próximos 25 anos. Não é algo que você obtém de outra fonte de energia fóssil.
Nós já integramos muita energia solar na Califórnia. 10 anos atrás, as pessoas diriam que não era possível. Bem, aqui estamos. A energia solar já cobre mais de 25% da Califórnia. O preço ao consumidor não sofreu aumento. Estamos vivos e tudo funciona. E nós conseguimos reduzir carbono desta forma. Nos últimos anos, nós vimos serviços públicos se oferecendo para comprar energia solar. Nós vemos essa mudança de mentalidade. Ainda não valorizamos o suficiente o valor que a energia fotovoltaica traz. As pessoas não compreendem que em 5 anos teremos energia fotovoltaica com um preço muito menor. Vamos ser capazes de enviá-la à noite e, se combiná-la com a eólica, chegamos ao paradigma de vivermos um ambiente 100% renovável. E isso é factível, nós não precisamos de nenhuma nova invenção para isso. Nós conhecemos toda a tecnologia, nós só precisamos fazer com que as pessoas responsáveis pelo planejamento dos recursos, pelo planejamento de infraestrutura, entendam que esta é uma tecnologia diferente e vai se tornar mais barata com o tempo. O carvão está voltando. O carvão limpo está voltando 100%. Meu governo está acabando com a guerra ao carvão. E teremos carvão limpo. Carvão realmente limpo. A energia limpa emprega mais pessoas do que combustíveis fósseis em quase todos os estados dos Estados Unidos. A maior companhia de carvão do mundo fecha 37 minas à medida em que o preço da energia solar despenca. A energia solar quebra o próprio recorde de energia mais barata de todos os tempos em qualquer lugar e de qualquer tecnologia. Às vezes é difícil comunicar ciência para o público. Agora você tem esse desafio e adiciona a ele um esforço concentrado dos interesses dos combustíveis fósseis e os grupos de frente que eles financiam para poluir o discurso sobre a mudança climática. Para confundir o público, confundir quem faz as políticas. Nós precisamos transformar nosso setor de energia e mudar da energia fóssil para a energia renovável. Bem, isso é muito inconveniente para os poderosos interesses dos combustíveis fósseis que têm milhões de dólares investidos em nosso vício contínuo em combustíveis. E eles lutaram com unhas e dentes para manter esse vício, em parte atacando a ciência, ligando a mudança climática a esse comportamento, a queima de combustíveis fósseis. Uma pergunta que sempre nos fazem é como sabemos que o aumento de gás carbônico na atmosfera se deve à atividade humana? E a resposta é que deixamos pegadas em toda a atmosfera. E uma das pegadas que deixamos na atmosfera é o que chamamos de gás carbono 14, ou carbono radioativo. Então, quando queimamos carvão, petróleo e gás natural, deixamos uma impressão na atmosfera do que chamamos de carbono 14 negativo, ou menos carbono 14, porque combustíveis fósseis são tão antigos que não há mais carbono 14, acabou tudo. Na verdade, podemos medir muito precisamente quando o combustível fóssil é queimado, medindo o carbono 14 na atmosfera. É o sistema de verificação da natureza que temos. Eles persuadiram gente suficiente e plantaram dúvida suficiente para tornar mais difícil fazer algo sobre mudança climática do que no passado. E isso é realmente deprimente. E o fato que muitas dessas corporações de combustíveis fósseis e seus dirigentes seguem uma agenda nova. E isso cria perigos, cria destruição no nosso planeta. Então, muita gente está literalmente lucrando com a morte da vida na Terra. Eu acho que uma parte do negacionismo climático, especialmente o negacionismo financiado, promovido por pessoas que entendem das coisas, sobe ao nível de crime contra a humanidade, o que deveria ser julgado em Haia. Greeley, Colorado. Embora os negacionistas climáticos tenham conseguido atrasar a ação, um problema muito mais nefasto surgiu. Muito recentemente, os cientistas registraram níveis crescentes de gás metano na atmosfera. O metano, um potente gás de efeito estufa,
tem o potencial de aumentar ainda mais as temperaturas. O aumento do metano é um sinal de que estamos atingindo um ponto crítico de inflexão. Mas de onde ele vem? E o quanto isso vai acelerar o desequilíbrio climático? Os cientistas estão se apressando para descobrir. Bom, estamos em frente ao laboratório móvel da Universidade de Wyoming. Temos vários instrumentos aqui dentro que medem o que existe no ar que estamos respirando agora, analisando isso em tempo real. E assim nós podemos buscar fontes de emissão e gases e entender onde as fontes de poluição estão localizadas e quais são as atividades que estão elevando o metano. Dentro do laboratório, temos alguns instrumentos. Temos o espectrômetro de reação de transferência protônica de massa, para medir orgânicos voláteis, como benzeno e tolueno. E também temos um eletroscópio de cavidade ressonante, para medir as concentrações de metano. Podemos ver os dados desses instrumentos em tempo real graças a uma entrada que temos no mastro acima da van, que suga o ar e alimenta os instrumentos. Bom, descobrimos, com o mapeamento aéreo e rodoviário, que temos mais fontes de metano em áreas onde extraímos o gás do que esperávamos. E para realmente identificar onde há vazamentos de metano, você precisa estar muito perto das fontes. E o laboratório móvel nos dá a flexibilidade para identificar onde estão os maiores vazamentos. A empresa perfurou um mega canteiro com 22 poços no meio de uma instalação urbana remodelada no lado oeste de Greeley. Este é um canteiro que tinha muita contenção, dado seu tamanho e localização. E a comunidade local, pelo que eu soube, não é muito bem informada sobre o que está acontecendo na obra. Tem uma parede de areia enorme em torno da operação. E o Estado talvez não esteja fazendo o seu melhor para facilitar a comunicação. Vimos operações acontecendo com muita queima. Parece um volume grande de gás. A cor amarela da chama mostra que não é combustão completa. Então, vamos continuar fazendo essas incursões para entender essas fontes, mas também para identificar ao que a população local pode ser exposta. Algumas regiões produtoras de petróleo e gás têm uma concentração tão alta de metano na atmosfera acima delas que são visíveis do espaço. E isso foi descrito há alguns anos atrás na região de Four Corners. Essa é a chave para agirmos como detetives e mapearmos onde vemos as maiores fontes de emissões. Farmington, Novo México. Então, em 2014, cientistas da NASA, em conjunto com a NOAA, a Universidade de Michigan e outros cientistas, identificaram um hotspot de metano do tamanho do Delaware na região de Four Corners. Esse hotspot é o maior acúmulo de gases de metano dos Estados Unidos. Este rancho, este local em que estamos, é mais ou menos o marco zero. Se fosse possível identificar o meio dessa nuvem no formato do Delaware, poderia muito bem ser aqui onde estamos. E já foi identificado que a causa dessa concentração de metano são principalmente as emissões de perfuração, como neste canteiro, como as de carvão e outros combustíveis fósseis. Então, o hotspot de metano é identificado basicamente graças à tecnologia que a NOAA e a NASA tiveram após o advento das câmaras FLIR, que são as câmaras infravermelhas que nos permitem identificar os vazamentos, as aberturas e chamas que causam o acúmulo de metano. Precisamos pensar nisso em seu sentido pleno. São 60 anos ou mais de vazamentos, escapes, chamas e práticas descuidadas aqui na bacia de São Juan. Mais de 400 mil hectares, no total de 30 mil poços, que fizeram com que esse acúmulo de metano acabasse por se formar e servisse de prova do que a perfuração do gás natural resulta no fim das contas. As pessoas se esquecem do fato de que os poços convencionais criaram o acúmulo de metano e que eles são um culpado diário.
Bom, este é um poço de gás natural convencional. Este é um equipamento muito comum em toda a bacia de São Juan e muitos campos de gás em todos os Estados Unidos. Este está com vazamento muito severo devido ao equipamento padrão que utiliza. Isso só exige, sinceramente, uma chave inglesa e um pouco de fita Teflon. Um pouco de atenção conserta este vazamento. Se eu tivesse um só desejo, seria o de trazer um investidor de petróleo e gás para cá e ficar com eles onde estou. Deixá-los ver esse vazamento, deixá-los ver isso 18 mil vezes na bacia de São Juan e fazê-los parar de obstruir uma lei federal que seja aplicada para proteger minha família, para proteger os contribuintes do Novo México e para oferecer proteção federal justa e igualitária nos estados do Oeste. Vamos tirar esses caras da sala de reuniões, trazê-los para esse canteiro, deixá-los ver o vazamento que pode ser corrigido com facilidade. E quando eu descobri que o administrador da EPA, Scott Pruitt, sabia que os dados confirmavam que vazamentos de metano e os produtos químicos que os acompanham faz mal a crianças, muito mais do que faz a mim, fiquei indignado que ele tentasse, de novo, cancelar as proteções federais para nós. Sabe, se alguém viesse à minha fazenda com o objetivo declarado de prejudicar os meus filhos, teria de ser sob o meu cadáver. 250 milhões de anos atrás, liberações súbitas de metano produziam um efeito secundário que exterminou grande quantidade de vida na Terra. E um dos debates agora é se o metano que está enterrado no Ártico, se o metano que existe em permafrost, nos mares do mundo inteiro, com que rapidez ele vai ser mobilizado. E quão destrutiva essa mobilização será. A liberação desse metano antigo pode levar a um aquecimento adicional exponencial. Será que esse metano vai criar um cenário apocalíptico? Essa é uma pergunta que os cientistas tentam desesperadamente responder. Eu sou o diretor do Centro de Hidratos de Gás, Meio Ambiente e Clima. Temos uma equipe de 50 a 60 cientistas trabalhando na compreensão do impacto do metano no sistema climático global. Esse metano é armazenado no fundo do Oceano Ártico em enormes reservatórios, em locais que às vezes conhecemos, mas muitas vezes não sabemos muito a respeito deles. Então, estamos aplicando aqui métodos geofísicos para quantificar os reservatórios de hidrato de metano e também para analisar a estabilidade desses hidratos de metano não só hoje, mas também no futuro. O metano é um dos gases de efeito estufa mais agressivos. O metano tem, infelizmente, uma vida mais curta. A Terra tem um sistema natural para regular a entrada de metano do oceano na atmosfera. E este sistema está funcionando de forma bastante eficiente. Mas esse sistema também está mudando, porque o sistema de correntes oceânicas está mudando, a temperatura do oceano está mudando, a química do oceano está mudando. Então, o metano manteve um equilíbrio por algum tempo e durante os últimos anos vemos um aumento bastante claro. Não sei de onde este sinal está vindo e, no momento, isso é claro, coloca pressão sobre a comunidade científica para dar uma resposta aos políticos. O que está acontecendo com o metano na atmosfera? De onde ele está saindo? Por que ele está ficando mais instável? Já fizemos algumas campanhas de medição muito abrangentes, onde medimos no fundo do mar, no oceano, na superfície do mar e no ar ao mesmo tempo para entender como o metano é regulado em todo o sistema. Existe muito metano armazenado no fundo do mar. E é tanto que uma pequena mudança poderia impactar o oceano ou a atmosfera. O equilíbrio aqui precisa de muito mais foco, muito mais observações e da combinação de atmosfera, oceano, clima, diferentes tipos de competências. Na minha profissão, me interesso pelo estudo das emanações frias de metano no oceano.
No Ártico Russo e também no Mar Barents, são basicamente correntes de bolhas de gás subindo do fundo do mar, e essas bolhas de gás são compostas principalmente de gás metano. Primeiro é hidrato de gás, é uma forma sólida, tem estruturas praticamente iguais às do gelo. E o gás também pode estar presente em forma de gás livre, bolhas de gás. As plumas de bolhas de metano podem variar em algumas áreas do Ártico. Encontramos emanações de gás de até 900 metros. E a profundidade da água nestas áreas é um pouco mais de 1.200 metros. Em áreas mais rasas, muitas vezes encontramos emanações que quase chegam à superfície do mar. O Mar da Sibéria Oriental é definitivamente uma área preocupante para quem estuda metano, especialmente porque é muito raso lá. Então, essas bolhas de metano têm um potencial real de atingir a superfície do mar. Em algumas áreas, encontramos plumas de metano que estão quase chegando à superfície do mar. Nós aquecemos a atmosfera de tal forma que atingimos o ponto de inflexão de um Ártico derretido. Enfrentamos agora a possibilidade de uma mudança climática abrupta. Os modelos atuais prevêem que vamos passar longe do Acordo de Paris, em 5 graus ou mais, provocando a ativação de pontos de inflexão ainda mais catastróficos. O aquecimento pode levar a grandes injeções de metano na atmosfera. É algo com o que precisamos nos preocupar. Eu só acrescentaria que é um dos muitos estressores possíveis. Nós passamos para uma situação de alto risco, onde nós realmente não temos nenhuma experiência. Nós não sabemos como lidar com isso. Permafrost. Solo permanentemente congelado que contém CO2 e metano sequestrados. O permafrost no Ártico. O permafrost e metano, de modo geral, são uma grande preocupação, e eu acho que isso é uma coisa que talvez tenhamos que prestar mais atenção no metano em geral em relação à questão climática. E minhas preocupações são de que existem grandes reservatórios de metano no mundo, em particular no Ártico. Existe o risco de irmos além do ponto de inflexão, onde será difícil de voltar atrás e reverter o problema. Território de permafrost, Alasca. É um mecanismo de feedback muito plausível que em solos árticos, solos de permafrost, haja uma enorme quantidade de material orgânico congelado. E a quantidade que está disponível lá, que pode se transformar em gás carbônico e metano, é talvez 3, 4 vezes maior que todos os combustíveis fósseis que já queimamos. Gás metano escapando de lago congelado, 35 mil anos de idade. Se tirarmos todo esse material do congelamento profundo, muito provavelmente teremos grandes emissões de gás carbônico e metano em uma escala enorme, sobre a qual não temos controle. Eu estudo emissões de metano de lagos. Estamos no interior do Alasca e estamos em permafrost descontínuo. Isso que estamos vendo é metano microbiano. Esse metano, borbulhando aqui atrás de mim, são restos de plantas e animais mortos presos no permafrost por dezenas e milhares de anos. E à medida em que o permafrost derrete, os micróbios devoram o carbono do solo e o transformam em metano. Coleta de amostras de gelo para datar emissões de carbono. Esse é o processo de derretimento do permafrost. E é esse derretimento que abastece a produção de metano. E depois a liberação do metano para a atmosfera causa o aquecimento climático, que faz com que o permafrost derreta. Nós chamamos isso de feedback permafrost-carbono. É um processo natural. E a nossa preocupação, porém, é que, como o aquecimento climático está mais rápido do que nos últimos 10 mil anos, esse permafrost vai reagir, derretendo muito mais rápido e liberando o gás metano ainda mais depressa.
Agora, sempre que vou a um novo lago, eu tento acender esses balões de gás, porque é uma concentração muito elevada de metano, é altamente inflamável. O teste de chama dá positivo quando eles contêm metano. Então, é uma cromatografia rápida de gás no lago para nos dizer se temos um lago de metano ou se estamos lidando com um outro tipo de lago. Muitos lagos novos estão se formando que não estavam aqui há 30 ou 60 anos atrás. E esses lagos têm 10, 100, 1000 vezes mais metano do que o resto dos lagos. Eles são um retrato do tipo de emissões de metano que devemos esperar ver nos próximos 10 a 50 anos. Quando o permafrost se aquecer e derreter, e esse ciclo de feedback ganhar força e se acelerar. Agora, é o metano? É o permafrost? É o carbono orgânico dissolvido no oceano e subitamente remobilizado? Essas coisas são todas correlacionadas. Então, o que precisamos perguntar é: existem feedbacks positivos dentro do sistema? A resposta é sim. Então, é uma conclusão lógica, apenas questão de bom senso. Quanto menos nós as perturbarmos, melhores as coisas vão ficar. Nós temos soluções disponíveis, mas a pergunta permanece. Podemos nos mobilizar e agir coletivamente antes que seja tarde demais? Não existe vontade no mundo para isso. Fala-se do Acordo de Paris, como devemos reduzir nossas emissões de carbono e evitar que a temperatura suba até certo nível. Mas, na verdade, é claro, não vamos conseguir fazer isso. A tecnologia capaz de nos salvar é alguma coisa que tire o gás carbônico da atmosfera. Então, deveria ser óbvio que o maior esforço em pesquisa que o homem deveria se dedicar seria para detectar métodos de captura que funcionassem. Se fizermos isso, podemos salvar o mundo, então por que não fazemos? Máquina de captura direta de ar, Zurich. Direct Air Capture são máquinas que captam o ar do ambiente e extraem o gás carbônico dele. Nos últimos 10 anos, venho trabalhando nos aparelhos com o objetivo de viabilizá-los com o menor impacto energético possível e, por fim, com a maior economia. Essa máquina consiste em 4 contêineres de carga de 12 metros e pode ser de qualquer tamanho, não existe limite. Então, admitimos o ar do ambiente aqui e lá dentro temos uma estrutura de filtros. Usamos o calor dos dejetos incinerados para abastecer a instalação. Depois que o gás carbônico é capturado, esse gás vai para uma estufa. E essa estufa usa o CO2 para aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera da estufa, o que já é feito hoje em dia, mas com gás carbônico fóssil. E de amanhã em diante, elas vão usar gás carbônico atmosférico. Essa instalação nos permitirá fechar um ciclo de carbono. Então, o gás carbônico entra em uma estufa e vai para os tomates e pepinos. E depois que os comemos, o gás carbônico volta para a atmosfera. Mas como recapturamos o gás carbônico da atmosfera, é um ciclo fechado. Então, essa pode ser a peça que faltava para fechar um ciclo global de carbono no setor de energia ou de transporte. Então, além de usar gás carbônico numa estufa como essa, podemos obter gás carbônico, água e energia renovável. Podemos produzir combustíveis, como combustível de avião. Para capturar 1% das emissões globais de gás carbônico, precisaríamos de umas 300 mil dessas instalações atrás de mim, o que é um número alto. Mas se você compará-lo a infraestruturas que já existem, é uma escala que a humanidade dá conta. Então, com certeza, é um objetivo atingível. Usina geotérmica de Hellisheed, Islândia. O próximo projeto é levar uma instalação à Islândia para capturar o gás carbônico do ar e sequestrar o gás carbônico sob o solo. E em 2 horas você literalmente transforma gás carbônico em uma pedra, que o armazena permanentemente de forma segura.
Para alimentar a planta, usaríamos o calor geotérmico. Ele é abundante na Islândia, então teríamos energia de baixa pegada de carbono disponível para alimentar a máquina. Hoje é um dia muito especial. Trouxemos a planta de captura de gás carbônico aqui para a Islândia e estamos tirando o gás carbônico do ar e depois bombeando para o subterrâneo, armazenando-o na formação de basalto dentro do projeto Carbfix. Então extraímos o gás carbônico do ar e o removemos permanentemente, o transformando em pedra. E ontem à noite foi a primeira vez que o CO2 atmosférico foi injetado no solo. Podemos chegar a milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, até milhões de toneladas de CO2 por ano que podem ser extraídos da atmosfera. Até onde sabemos, é a primeira vez no mundo em que a captura direta de CO2 do ar foi combinada com o armazenamento subterrâneo permanente e seguro do gás carbônico. Sim, é uma nova relação com o carbono. Por que não podemos dar um jeito de transformá-lo em ingrediente para alguma coisa? Não podemos colocá-lo nos nossos plásticos ou materiais de construção? Ou, com a ajuda da química do dióxido de carbono, transformá-lo em coisas de que precisamos no dia a dia? Caminho de luz de uma folha. Meu nome é Daniel Nocera, professor da Patterson Rockwood Energy na Universidade de Harvard. Estes são os meus laboratórios. Os laboratórios onde inventamos a folha artificial e a folha biônica. E o que elas fazem é uma fotossíntese completa. Luz solar, água e ar para combustíveis e alimentos. Pense na fotossíntese. Se você pensar no que ela faz de fato, são os blocos construtores de vida. E esses blocos construtores são literalmente gás carbônico, água e luz solar. E nós construímos tudo isso: madeira, alimento, amido e biomassa. É uma transformação incrível. Esse processo fotossintético é muito complexo. Mas nós realmente ouvimos a natureza e acabamos conseguindo isso em 30 anos. É algo que nos deixa muito felizes. Não apenas posso dizer, sim, podemos fazer isso artificialmente. Podemos fazer 10 vezes melhor do que a fotossíntese. Criamos catalisadores especiais que cobrem a folha artificial e separam a água em hidrogênio e oxigênio. A segunda parte da invenção é a folha biônica. Ela tira o hidrogênio das bactérias e produz combustíveis. Então, dependendo dos genes que eu coloco nas bactérias, posso fazer com que as bactérias produzam materiais, como drogas e também fertilizante. Podemos trabalhar com qualquer fonte de água, incluindo águas naturais e água do mar. Se você tiver a minha folha artificial, dá para fazer isso no seu quintal. Nós não precisamos escavar o que tem lá embaixo e liberar mais gás carbônico. A folha artificial, em conjunto com a folha biônica, tira o gás carbônico da atmosfera, usa a luz do sol e água e faz o combustível. Então, não jogamos nada na atmosfera, mais nenhum gás carbônico. E esse é outro problema porque é um grande custo que eu enfrento. O mundo desenvolvido gastou dezenas de trilhões de dólares para construir o que usa agora. É meio difícil abrir mão de um investimento de trilhões de dólares pelo qual você pagou. E é isso do que se trata. Portanto, precisamos de políticas de boas parcerias. E que o público os informe que tem opções e que esse mundo diferente é possível. Esse novo mundo pode ser sustentável, inovador e lucrativo. A economia verde está criando milhões de empregos e ainda criará muitos mais. Ela se iguala e irá ultrapassar a economia da indústria do combustível fóssil. O desafio de reverter o desequilíbrio climático abre oportunidade para todos. Hoje é mais lucrativo do que nunca ser verde. Até pouco tempo, o lucro obtido criando o problema
era maior do que o lucro possível com as soluções. Então, as soluções precisavam ser feitas com subsídios, que eram raros e inexistentes, ou altruísmo, ou fé. Mas as pessoas que causam esses problemas acumularam. E eu acho que estamos numa encruzilhada, onde o lucro que podemos ter com as soluções é maior do que o lucro dos problemas, e isso não é bem compreendido. Então, não é que o altruísmo não seja necessário, ele é ótimo, mas o altruísmo não será mais necessário para avançarmos na direção de um mundo em que possamos reverter o aquecimento global, porque, de fato, é menos caro. É mais lucrativo, é mais vantajoso, são mais empregos e a coisa mais incrível que aconteceu nos últimos anos e vai simplesmente aumentar com o passar dos anos, porque engenheiros e designers e basicamente os desconhecidos e anônimos têm trabalhado e estão trabalhando com afinco para reinventar um novo jeito de sermos seres humanos nesse planeta. Ilhas Orkney, Escócia. Em Orkney, nós temos uma tradição marítima muito forte. E desde os anos 70, a indústria de gás e petróleo em Aberdeen tem sido um grande contribuinte para a economia local, oferecendo dezenas de milhares de empregos. Mas nos últimos anos temos visto uma grande queda na indústria de gás e petróleo e no preço do petróleo. Mas temos muito pessoal qualificado em operações offshore na região. E eles estão encontrando novos empregos em energia renovável offshore em empresas como a nossa. A energia maremotriz é um recurso quase que totalmente inexplorado. Achamos que temos potencial no mundo inteiro para cerca de 100 gigawatts de capacidade, talvez mais. E isso resulta numa energia de baixo carbono para milhões e milhões de lares. O que temos aqui é o gerador flutuante de energia maremotriz mais potente do mundo. Temos duas plataformas onde os dois rotores são montados. Os motores começam a girar, produzindo eletricidade, e ela volta para a máquina, onde é condicionada. E depois é transformada, aumentada e jogada na rede, entende? É como uma turbina eólica de lado, com dois rotores em vez de um. 2 semanas atrás, tivemos um grande sucesso. O primeiro período de 24 horas de geração contínua desse dispositivo. Na verdade, ele operou além das nossas expectativas. O dispositivo em si gerou mais de 18 megawatts-hora de energia nesse período de 24 horas. Estamos convergindo para métodos mais tradicionais de geração renovável e apresentando a energia das marés como uma tecnologia competitiva no mundo inteiro. A turbina maremotriz tem 63 metros de comprimento ao todo. Fazemos toda a conversão de energia dentro do dispositivo e aí exportamos para a rede de eletricidade do Reino Unido. Nós pretendemos ter dezenas de milhares dessas turbinas maremotrizes nesse sistema totalmente integrado para produzir energia de baixo carbono e estamos muito empolgados com isso. Centro Europeu de Energia Marinha, EMEC. O EMEC montou um laboratório de teste, porque sabemos que existe uma quantidade enorme de energia nos oceanos no mundo inteiro, e estamos tentando aproveitá-la. Então percebemos que uma das coisas mais importantes era ter um centro de teste que nos permitisse descobrir como fazer isso adequadamente. Então o que temos é um local onde temos cabos no mar que permitem que os desenvolvedores dessas máquinas as conectem aos nossos cabos e à eletricidade. Então ela é levada para a Terra. E então é jogada na rede nacional. Isso é real. Isso é produzir eletricidade com a água do mar. Nesse momento, temos um dispositivo chamado Pinguim, e é de uma empresa chamada Wello. E a máquina deles é um pêndulo dentro de um barco. E conforme o barco se mexe, esse pêndulo se move horizontalmente, e isso gera eletricidade. O mar é implacável e realmente danifica o equipamento. Então, fazer um equipamento confiável, robusto, eficiente, economicamente viável, tudo isso são coisas que estamos tentando fazer. Mas a coisa mais inteligente é que nós fizemos essa alquimia. Nós transformamos a água do mar em eletricidade.
E isso é grandioso, porque as pessoas se preocuparam durante anos se isso era possível. E nós mostramos que é. Ninguém pode dizer que os cientistas não avisaram, que não disseram que precisávamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso deveria ser claro para muitos. Até onde podemos chegar? Quantos pontos de inflexão mais podemos atingir antes de chegarmos a um do qual a nossa civilização não possa se recuperar, do qual a vida nesse planeta, ou grande parte da vida nesse planeta, não possa se recuperar? Não podemos nos permitir chegar a esse ponto. Estamos perto assim disso. Estamos num ponto de inflexão. Podemos continuar nesse rumo e nos afogar, queimar e morrer de fome diante da crise climática, ou podemos nos unir, podemos inovar. Como ficamos? Isso é possível? O jogo acabou? Ou, na verdade, só começou, já que temos a habilidade, a capacidade e as soluções que podem reverter o aquecimento global? Não mitigar, não reduzir, não estabilizar, mas reverter? Quando expandimos nosso objetivo, isso abre possibilidades, abre a imaginação, abre a inovação, não a impede. Na verdade, faz o oposto. Então, não é que exista uma solução, mas juntos podemos atingir a redução executando 80% das soluções. Cada uma delas tem muitas vantagens, torna o mundo melhor para todos. Então, não perdemos nada ao entender que a mudança climática está acontecendo e, ao reagir a isso, qual seria o problema? Nós somos a primeira geração a ver o avanço do desequilíbrio climático e a última a ter uma chance de corrigi-lo. Apesar de todas as provas, estamos queimando combustíveis fósseis num ritmo cada vez maior. Nós ouvimos os cientistas que nos disseram a verdade, baseada em pesquisas reais. Está na hora de encerrar o atraso, de ouvir e de implementar as soluções disponíveis. O tempo está acabando. O gelo está derretendo. Medidas decisivas precisam ser tomadas agora. Não existe opção. Esse momento está dentro do nosso alcance. Vamos agarrá-lo. Cabe a nós, a cada um de nós, salvar este extraordinário planeta azul para as gerações futuras. Will you see me fall to my hands, lose it all? Lord, if I can't see it, I can't feel it. If I can't feel it, it's not happening. Love is light, but ice keeps burning. Love and hope are just a fall from your hand. Can you hear us calling again? Lord, we're all lost. Is life worth living? You're not watching, I'm not doing wrong. Hope and rain and ice is burning.
then you see us turn on a friend. Will you hear them calling again? Lord, the world ran dark, the wave came crashing. If we're all gone, will you still carry on? If love is light, but ice keeps burning, will you see us ride to the edge? One last fall from your hand, dear Lord. If you don't want me, I'm not staying. Love is light, light keeps burning in. Let me know if I'm worth saving. We're almost gone, so if we fall again, will you carry on? If we're falling in, will you catch us up? Lord, so let me know if I'm worth saving.